Há alguns dias, eu postei um vídeo falando sobre as transmissões manuais e por que elas perderam popularidade. A maioria dos comentários das pessoas indicava que isso não estava acontecendo, mas elas estavam respondendo de acordo com sua própria perspectiva, e não percebem a triste realidade: as caixas manuais estão em desuso, desaparecendo. Hoje, vamos nos aprofundar nesse tema e por que, mais cedo ou mais tarde, elas deixarão de existir para sempre. Primeiro, vamos começar falando sobre o que causará o desaparecimento das transmissões manuais. O desaparecimento das transmissões manuais está intrinsecamente ligado à evolução tecnológica da indústria automotiva. As transmissões automáticas, modernas e especialmente as de dupla embreagem, oferecem trocas mais rápidas e precisas do que qualquer ser humano poderia conseguir com uma troca manual. Além disso, a eficiência de combustível e as normas de emissões estão pressionando os fabricantes a adotar mais de um novo modelo de transmissão, adotar tecnologias que minimizem o erro humano, e aí a transmissão manual fica em desvantagem. Além disso, os carros elétricos estão, sem dúvida, acelerando o declínio das trocas manuais nos veículos. Os carros elétricos não precisam de transmissões complexas porque têm uma entrega de torque instantânea e uma faixa de rotações muito mais ampla em comparação com os motores de combustão interna. Isso faz com que os sistemas de transmissão manual sejam desnecessários. A maioria dos veículos elétricos utiliza uma única marcha ou uma transmissão de relação fixa. Na verdade, a ausência de uma caixa de câmbio nos carros elétricos simplifica o design e reduz o risco de falhas mecânicas. Por outro lado, a preferência do consumidor também desempenha um papel crucial. Muitos motoristas modernos buscam conforto e facilidade de uso, especialmente em ambientes urbanos com tráfego intenso. As transmissões automáticas eliminam a necessidade de trocar de marcha constantemente, oferecendo uma experiência de condução mais relaxada. Essa demanda levou os fabricantes a priorizar o desenvolvimento e a produção de veículos automáticos. As regulamentações ambientais e de eficiência energética estão impulsionando a indústria em direção a tecnologias que otimizem o consumo de combustível e reduzam as emissões. As transmissões automáticas modernas são projetadas para operar em faixas ótimas de eficiência, algo que é mais difícil de alcançar com uma transmissão manual, onde o fator humano pode introduzir variabilidade no desempenho. Agora vamos falar sobre o impacto na experiência de condução. A transição de transmissões manuais para automáticas gerou um debate acalorado entre motoristas e usuários de transmissões automáticas, motoristas e entusiastas do automobilismo. Para muitos, a transmissão manual oferece uma conexão mais direta e visceral com o veículo, permitindo um controle preciso sobre a seleção de marchas e uma sensação de envolvimento ativo na direção. Essa interação manual é valorizada especialmente em contextos de condução esportiva ou em rotas que exigem uma maior destreza ao volante. No entanto, as transmissões automáticas modernas avançaram significativamente, oferecendo trocas de marcha mais suaves e rápidas, e se adaptando de maneira inteligente às condições de condução. Essas melhorias levaram muitos motoristas a preferirem o conforto e a facilidade que as transmissões automáticas oferecem, especialmente em ambientes urbanos com tráfego intenso. Além disso, a redução da fadiga ao eliminar a necessidade de operar um pedal de embreagem e trocar de marcha constantemente é um fator que tem sido observado na maioria dos casos. Fator determinante para muitos. No entanto, o desaparecimento das transmissões manuais também implica a perda de certas habilidades de condução. O domínio de uma transmissão manual requer coordenação e antecipação, habilidades que enriquecem a experiência do motorista e promovem uma maior compreensão da mecânica do veículo. Com a diminuição de veículos com transmissão manual, essas habilidades podem se tornar menos comuns entre os motoristas. Além disso, sob uma perspectiva de segurança, alguns argumentam que as transmissões manuais podem manter o motorista na mesma situação, mais atento e comprometido com a tarefa de dirigir, já que exigem uma participação constante. Por outro lado, as automáticas permitem que o motorista se concentre mais na estrada e menos na operação do veículo, o que pode ser benéfico em certas situações. No final das contas, a preferência entre transmissão manual e automática depende das prioridades e gostos individuais de cada motorista. Enquanto alguns lamentam a perda da conexão e do controle que uma transmissão manual oferece, outros celebram o conforto e a eficiência das transmissões automáticas modernas. O fato é que a indústria automotiva está evoluindo, e com ela, a experiência de condução, como a conhecemos. É preciso esclarecer que nem tudo é bom ou ruim. Para isso, é preciso falar das vantagens e desvantagens dessa situação. Primeiro, vamos falar das vantagens das transmissões manuais. Número 1. Maior controle do veículo. As transmissões manuais permitem que o motorista escolha a marcha exata a qualquer momento, oferecendo uma experiência de condução mais direta e personalizada. Número 2. Eficiência no consumo de combustível. Tradicionalmente, os veículos com transmissão manual têm sido mais eficientes em termos de consumo de combustível, já que o motorista pode otimizar a troca de marchas de acordo com as condições de condução. Número 3. Custos de manutenção e reparo. As transmissões manuais costumam ser mais simples em seu design, o que se traduz em menores custos de manutenção e reparo, em comparação com as automáticas. Número 4. Preço de aquisição. Geralmente, os veículos com transmissão manual têm um preço inicial mais baixo do que suas contrapartes automáticas, o que pode ser um fator decisivo para compradores com orçamento limitado. Vamos agora às desvantagens das transmissões manuais. Número 1. Maior dificuldade na condução. Para motoristas novatos ou em situações de tráfego intenso, operar uma transmissão manual pode ser desafiador e menos confortável, especialmente em áreas urbanas com paradas e arranques frequentes. Número 2.
Menor conforto. A necessidade de trocar de marcha constantemente pode causar fadiga em viagens longas ou em condições de tráfego intenso, diminuindo o conforto geral da direção. Agora vamos falar sobre as vantagens das transmissões automáticas. Número 1. Facilidade de uso. As transmissões automáticas simplificam a experiência de dirigir ao eliminar a necessidade de trocar de marcha manualmente, o que é especialmente benéfico para motoristas inexperientes ou em situações de tráfego intenso. Número 2. Conforto na direção. Por não requerer a operação constante da embreagem e da alavanca de câmbio, as transmissões automáticas são mais fáceis de usar. Elas oferecem uma experiência de direção mais relaxada e confortável, especialmente em trajetos longos. Número 3. Adaptabilidade em terrenos difíceis. Em condições de direção complicadas, como subidas íngremes ou terrenos irregulares, as transmissões automáticas podem facilitar o manuseio ao selecionar automaticamente a marcha adequada. Vamos continuar com as desvantagens das transmissões automáticas. Número 1. Custos mais altos. Tanto o preço de compra quanto os custos de manutenção e reparo das transmissões automáticas costumam ser mais altos do que os das transmissões manuais, devido à sua complexidade mensal. Mecânica. Número 2. Menor eficiência no consumo de combustível. Embora a diferença tenha diminuído com os avanços tecnológicos, algumas transmissões automáticas podem ser menos econômicas em comparação às manuais. Número 3. Menor sensação de controle. Ao automatizar o processo de troca de marchas, alguns motoristas podem sentir uma desconexão com o veículo, diminuindo a sensação de controle e participação na direção. É importante, finalmente, falar sobre o que podemos esperar para o futuro. Por exemplo, começando com o futuro das transmissões manuais, a tendência para o desaparecimento das transmissões manuais é cada vez mais evidente na indústria automotiva. Na Europa, por exemplo, em 2000, 89% dos carros novos registrados tinham transmissão manual. No entanto, no primeiro semestre de 2023, essa porcentagem caiu para um mínimo histórico de 32%. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais drástica. Em 2010, apenas 6% dos veículos leves novos vendidos tinham transmissão manual. Essa porcentagem diminuiu para 0,9% em 2023. Essa diminuição é muito importante para a economia. Isso ocorre em parte porque as transmissões automáticas modernas superaram as transmissões manuais em termos de eficiência de combustível, uma vantagem que antes era exclusiva das caixas de câmbio manuais. Além disso, a crescente popularidade dos veículos elétricos, que não requerem transmissões tradicionais, acelerou essa tendência. Embora algumas marcas ainda ofereçam modelos com transmissão manual, elas estão se tornando cada vez mais raras e, em muitos casos, estão limitadas a versões de entrada ou modelos esportivos de nicho. A realidade é que a indústria automotiva está caminhando em direção à automação e à eletrificação, deixando pouco espaço para a tecnologia. Espaço para transmissões manuais no futuro. Embora as transmissões manuais tenham sido por muito tempo um símbolo de controle e conexão direta com o veículo, as tendências atuais indicam que elas estão a caminho de se tornar uma raridade no mercado automotivo. A combinação de avanços tecnológicos, mudanças nas preferências dos consumidores e a transição para veículos elétricos está redefinindo o panorama da indústria, levando à possível extinção das transmissões manuais em um futuro não muito distante.